Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos ouvintes daqui do canal Desperta Jesus Cristo está voltando. Sejam todos bem-vindos aqui. Quem vos saúda uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos da palavra do Senhor, né, para a nossa meditação, né, porque a palavra do Senhor nos ordena crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja Deus, e nos ordena também, né, examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. Eu quero estar lendo com os irmãos, né, alguns versículos que fala sobre a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. E sobre a primeira ressurreição. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Uma irmã havia deixado nos comentários um versículo que me chamou muita atenção, né? E eu vou estar compartilhando com os irmãos também, né? Louvado seja Deus. Mas primeiro vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 15, que diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, louvado seja Deus, esse texto, né? Fala acerca da ressurreição, aleluia, da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, a qual é o momento, né, mais esperado da igreja, do povo de Deus, né? É o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor fala, né, que os que ficarem vivos, né, louvado seja Deus, a igreja, né, não vão, aleluia, ser arrebatados antes, né, dos que dormem em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor, né, deixa para nós que, aleluia, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus, aleluia. E vamos ler também, aleluia, glórias a Deus, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51 em diante diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui, aleluia, glórias a Deus, nestes versículos, louvado seja Deus, deixa bem claro que, aleluia, o que vai acontecer, né, num abrir e fechar de olhos, é a transformação, né, dos corpos, aleluia, daqueles que morrerem em Cristo Jesus, né? Então é a transformação para juntos sermos, né, arrebatados, aleluia. Então essa transformação, aleluia, será, né, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Nós sabemos, aleluia, glórias a Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 11, fala sobre a sétima trombeta.
muitos, aleluia, glórias a Deus, chegam até, interpretar que essa última trombeta não se refere à sétima trombeta. Mas nós vemos, aleluia, glórias a Deus, que a sétima trombeta do Apocalipse é a última trombeta. E nós vemos que aqui, nessa sétima trombeta do Apocalipse 11, ocorrem vários eventos. Aleluia! Até mesmo o tempo dos mortos para serem julgados e o tempo de dares o galardão. Louvado seja Deus! Então nesta trombeta ocorre, glórias a Deus, aleluia, a transformação dos corpos, aleluia, para serem glorificados, aleluia, para o arrebatamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos, aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos, aleluia, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, vai dizer assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, meus irmãos, por este texto aqui, louvado seja Deus, de Apocalipse 20, a qual nós lemos esses versículos, nós podemos ver que não ocorrerá, arrebatamento sem a primeira ressurreição. Louvado seja Deus. Primeiro, aleluia, tem que haver a primeira ressurreição, que é, aleluia, primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitar primeiro, ter seus corpos glorificados e assim juntos sermos arrebatados. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui, aleluia, no versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Louvado seja Deus, aleluia. Muitos, dividem, aleluia, essa ressurreição aqui, dizendo, aleluia, que é para depois, assim como dividem a vinda de Cristo em 2 partes, Louvado seja Deus, mas a vinda do Senhor ocorrerá uma vez só. Louvado seja Deus, porque o Senhor já veio, aleluia, e agora a segunda vinda, e ocorrerá, aleluia, o arrebatamento da igreja, mas se dará na 7ª trombeta, no último dia, como lá em João também está falando. Louvado seja Deus. João capítulo 6 e versículo 39 e 40 vai dizer assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, aleluia, glórias a Deus, aleluia, é a palavra do Senhor, dizendo, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor, Ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele no último dia. Louvado seja Deus, aleluia. E se primeiro, ressuscitarão os mortos em Cristo, para somente após isto haver o arrebatamento dos vivos, e se a ressurreição ocorrerá no último dia,
Quando então acontecerá o arrebatamento da igreja, amados irmãos e ouvintes? É no último dia, no soar a última trombeta. Louvado seja Deus, ou seja, na 7ª trombeta. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que lá em Mateus 24:36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Este dia a que se refere o Senhor, né, é o dia do Senhor, que é também o dia do juízo de Deus, o dia do retorno de Cristo, né? Dia da ressurreição dos mortos, o dia do arrebatamento da igreja, né? O último dia, ao 7º, glórias a Deus, a 7ª trombeta. Louvado seja Deus, aleluia. Ocorrerá todos esses eventos, como diz lá em 1 Pedro, louvado seja Deus, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então esse dia, aleluia, ele será longo e ocorrerá vários eventos. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, né, um versículo da palavra do Senhor, a qual uma irmã, ela colocou nos comentários, né, de um áudio a qual eu relato sobre a experiência que eu tive, né, com o Senhor, falando sobre o arrebatamento. E ali ela colocou no comentário Hebreus capítulo 9, versículo 28. Os irmãos podem acompanhar, que está escrito assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia! A partir deste versículo, glórias a Deus, ela afirmou, louvado seja Deus, que o Senhor, né, vai aparecer, aleluia, nas nuvens, somente para os salvos, glórias a Deus. Mas nós vemos, aleluia, os versículos anteriores, e eu vou deixar somente o penúltimo, que é o 27, né, o anterior a esse, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui, aleluia, esses versículos estão, aleluia, relatando, né, exatamente, glórias a Deus, que, aleluia, só serão ressuscitados, né, os que morrerem em Cristo. Porque os que morrerem, louvado seja Deus, sem o Senhor, não vão ter seus corpos transformados, glorificados, né? Não vão ver, realmente não vão ver o Senhor vindo nas nuvens. Louvado seja Deus, com poder e grande glória. Só vão ver, louvado seja Deus, aqueles que morrerem em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Então, aleluia, esse versículo está ligado um no outro. Aleluia, a palavra de Deus tem contextos, aleluia. Não podemos somente pegar os versículos isolados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, eu gostaria, né, de estar lendo, louvado seja Deus, aleluia, também, a palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Outros versículos que chamam bastante atenção também, meus irmãos, está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, que diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber
o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá da vinha da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aí quando chega no versículo 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Louvado seja Deus por estes versículos. Nós podemos ver, aleluia, que a queda da Babilônia, louvado seja Deus, do anticristo, louvado seja Deus, vai ocorrer, aleluia, primeiro. Nós vemos no capítulo 19, a queda da Babilônia e alegria e triunfo no céu. Aqui ocorrendo, o arrebatamento da igreja, porque diz, aleluia, e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, aleluia. Então, aleluia, glórias a Deus, aqui ocorre, aleluia, a salvação, o arrebatamento da igreja, mas só ocorrendo depois dessas coisas, da queda da Babilônia. Louvado seja Deus. E o versículo anterior, do capítulo 19, mas o versículo anterior, que é o capítulo 18, versículo 24, diz assim: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Louvado seja Deus. Então, aleluia, para ver o arrebatamento da igreja, louvado seja Deus, tem que haver a queda da Babilônia, porque aqui está bem claro, é o texto, aleluia, de Apocalipse, que deixa muito claro, o arrebatamento da igreja, aleluia, as bodas do Cordeiro, louvado seja Deus, que diz assim no versículo 2: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingava o sangue dos seus conservos. Então, aleluia, glórias a Deus. Primeiro o Senhor vai julgar a grande prostituta, louvado seja Deus, aleluia, para depois haver regozijo, para depois haver bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem estar meditando neste capítulo. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Ore, canta, labai, aleluia, Deus de poder e glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, eu senti no meu coração de estar compartilhando com os irmãos, aleluia, esta mensagem, aleluia, glórias a Deus, que é de esperança, de salvação, de vida eterna, que nós venhamos estar no nosso coração esta alegria, glórias a Deus, essa esperança, aleluia, glórias a Deus, que mesmo, em tempos difíceis, de aflições, de angústias, louvado seja Deus, que nós não venhamos, perder essa esperança, aleluia, sermos pacientes, aleluia, glórias a Deus, perseverantes, louvado seja Deus na oração, aleluia, glórias a Deus na meditação da palavra, na obediência ao Senhor, aleluia, vamos perseverar até o fim, para termos direito, a participar das bodas do Cordeiro, a qual está preparada para a igreja, louvado seja Deus, para a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, lavada e remida, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.